Bom, voltando então com o Brasil Urgente Rio, deixa eu mandar um abraço aqui muito rapidamente para a Cláudia Soares, está conosco aqui hoje no programa, nos assistindo. Obrigado pelo carinho, viu, Cláudia? Lá de Maricá, Pedreiras, Centro, e a falta d'água em Maricá continua. Lamentavelmente, as pessoas no bairro Pedreiras, no centro de Maricá, estão com problemas de falta d'água. Até agora, a SEDAI, nada. E aí eu pergunto, até quando, né? Jogo de empurra-empurra na saúde pública, onde só quem sai perdendo, evidentemente, é o povo. O prefeito que assume a gestão, né, critica a anterior e faz denúncias de depredação no Hospital de São Gonçalo. Jackson Silva, aqui ao lado de Felipe Aguiar. Pode soltar, por favor. Renata está grávida de 9 meses do segundo filho. O parto precisa ser feito o mais rápido possível. Sem conseguir atendimento em municípios vizinhos, a jovem foi internada nesta maternidade pública de São Gonçalo. Mas quando chegou aqui, foi surpreendida com a falta de médicos e de aparelhos para fazer a cirurgia. Estou com a ultrassonografia, mostrando que o meu bebê está grande, que eu já estou avançando para 41 semanas, o meu colo está fechado, já passei por 3 toques e todo mundo diz, olha, não tem sinal de parto. Então fica complicado. A gente já voltou para casa frustrado várias vezes. Vamos ter que pagar. É o único recurso. É juntar a família porque a gente já está num desespero muito grande. Se não bastasse a incerteza, perto da maca de Renata, parte do teto veio abaixo. O mofo nas paredes da enfermaria mostra um abandono. O descaso também preocupa esta outra grávida de 8 meses. Patrícia não sabe o que fazer para ter o 4º filho. Sabendo que você está numa unidade onde falta tudo isso básico, qual é o sentimento? Medo. Só. Muito medo. Mas os problemas não param por aí. O principal pronto-socorro de São Gonçalo está funcionando em caráter de emergência. Além da deficiência de profissionais, também faltam medicamentos. Na farmácia do hospital, falta até soro fisiológico. Márcia teve que comprar o remédio com o próprio dinheiro para o pai que está internado aqui há 1 semana. A gente pede enfermeiro para ajudar, para cuidar, para tratar. Quando isso aqui, né, o enfermeiro, a enfermeira, eles têm que trazer, né, vir fazer o atendimento e nós temos que correr atrás de médico. Olha, está no horário do remédio, tem remédio que às vezes não é ministrado. Eu estou aqui arrasada com essa situação desde quarta-feira, eu e minha irmã revezando o tempo todo, porque nós não deixamos ele aqui sozinho, hipótese alguma. O novo diretor da unidade, que assumiu hoje, reconhece as deficiências. Toda a transição é uma coisa complicada, essa está sendo um pouco traumática pela falta de medicamentos. Vão chegar outros medicamentos e a gente, se Deus quiser, vai colocar o pronto-socorro para funcionar outra vez. O problema se repete neste outro hospital em Alcântara. Este espaço, que seria um centro de tratamento intensivo, não funciona. Segundo a direção da unidade, os fios das únicas macas teriam sido cortados. Equipamentos como este, que movimentam as macas, teriam sido furtados. Nossas salas ainda não têm as instalações perfeitas para funcionamento, não tem equipamento. A mesa de cirurgia, isso também não existe. Existem 2 carrinhos de anestesia, mas não tem as mesas. Ou seja, existem muitas coisas dentro desta unidade que estão fora da conformidade para funcionamento para a população. São Gonçalo é o 2º município mais populoso do Rio de Janeiro. A população supera a marca de 1 milhão de habitantes. Segundo a avaliação do Ministério da Saúde, a cidade está em último lugar em saúde básica de todo o estado. Diante da situação de abandono, o prefeito eleito decretou estado de calamidade na saúde de São Gonçalo. Nós vamos fazer a adequação dos serviços para que a equipe médica, a equipe dos profissionais de saúde trabalhem com dignidade, né? E aí a população receba esse serviço também com dignidade. É difícil, tem que dar sorte. Olha, há 1 ano, uma das matérias mais polêmicas aqui do Brasil Urgente Rio, exatamente ao lado desse hospital que o Jackson Silva foi, existe um PAN, um posto de atendimento médico administrado pela Prefeitura de São Gonçalo. E as pessoas, idosos, passam as madrugadas na fila, em busca de um remédio, em busca de um atendimento, em busca de um mínimo necessário. Olha, eu pergunto aqui para vocês que estão em casa, qual é o limite do político em relação à saúde pública? Qual é o limite? Até onde eles vão?
Até onde os políticos querem ir nesse país? Por que a saúde pública é tão sonegada há décadas nesse país? Por que os políticos, sem generalizar, são tão canalhas com a população? Por que toda vez que prefeitos e governadores que assumem seus cargos, vindos de gestões opositoras, encontram a máquina pública deteriorada e violada? Por quê? Percebam que no fundo, o povo é usado apenas como instrumento. Já pararam para perceber isso? E o povo é usado covardemente como instrumento. O povo é jogado na lama política e manipulado pela covardia daqueles que não se reelegem somente. E quando a oposição fazem questão de destruir o patrimônio público para que o seu algoz político não tenha sucesso nas etapas iniciais do seu governo. Ou seja, quer dizer, essas atitudes demonstram que o político brasileiro não se preocupa com o povo. O político brasileiro, sem generalizar novamente, é egoísta, é ganancioso, é vil, é interesseiro. O político brasileiro não honra o respeito ao povo. Quando ele acha que ele está sendo prejudicado, né? Ele acha que está prejudicando o governante que assume, ele está traindo o povo. Quando esse político acha que ele está prejudicando aquele governante que assumiu a sua pasta, a sua cadeira, na verdade, ele está traindo o próprio povo que o elegeu. Assim como fizeram com a história do lixo, assim como fizeram com os hospitais, matam as pessoas por birra, por coisas pequenas. Brigam entre eles e são inconsequentes. E esperamos definitivamente que não estejamos mais, uma vez mais, vendo cenas politiqueiras de sempre. Políticos que, quando assumem seus cargos, visitam hospitais e escolas, surgem como salvadores e, tempo depois, agem sempre como a maioria age. Eu espero, sinceramente, que haja agora em São Gonçalo um divisor de águas, que tenhamos um antes e depois nesse processo. Eu espero que daqui a 4 anos não estejamos novamente dentro desse mesmo hospital, mostrando as mesmas coisas, porque o político que não se reelegeu, resolveu sacrificar o povo em prol dos seus interesses pessoais. Porque é isso que acontece. E eu pergunto se o Ministério Público entra nesse e em outros casos. Eu pergunto se o ex-prefeito de Caxias vai ser responsabilizado na sua pessoa física, pelo lixo que ele deixou nas ruas. Eu pergunto se a ex-prefeita de São Gonçalo, Aparecida Panicé, vai ser chamada para depor sobre essa denúncia de degradação nesses hospitais. E se eles forem inocentes, por favor, que se expliquem. Não estamos fazendo aqui acusações, estamos jornalisticamente divulgando e mostrando uma matéria com imagens estarrecedoras de um equipamento público maltratado, deteriorado. Então, por favor, senhores se expliquem. Assim como os ex-prefeitos de Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, que deixaram suas cidades no caótico. Aliás, crianças e mulheres morreram impunemente naquele Hospital da Mulher lá em São Gonçalo e ninguém foi preso. Políticos vão e voltam com os discursos de sempre e brincam com a saúde do povo, que é o bem mais precioso da vida. Ficam nesse jogo de empurra-empurra, onde o culpado disso tudo é a imoralidade. Aliás, a crise do Brasil, eu não me canso de dizer aqui nesse programa, é a falta de moralidade. É a falta de moralidade nesse país que gera o roubo, os assaltos diários, que matam as pessoas nos hospitais, na falta de saneamento, a falta de respeito, a falta de lei. O grande problema desse país é imoralidade. É dela que vem o roubo, a corrupção, esse estado de coisas que a gente está vendo. Porque se houvesse moralidade, um prefeito faria questão, mesmo que ele fosse contra o seu opositor, o nome já diz, oposição, mesmo que ele fosse contra aquele que vai assumir o seu cargo, mas se esses prefeitos fossem morais,
Não, peraí, vamos dar um jeito, vamos recolher o lixo, vamos reformar os hospitais, vamos entregar tudo, a população está no meio disso tudo, a população não pode ser sacrificada. É assim que tem que funcionar, com transparência, com honestidade. Agora, se vocês estão se sentindo ofendidos, por favor, se expliquem, deem a cara, coloquem as suas caras nas janelas e deem a cara a tapa. Porque quando vocês estão em campanha política, vocês não dão as caras a tapa? Para. Uma menina de apenas 2 anos morreu